Eu achei interessante trazer esse vídeo para mostrar, e eu chamei também esse vídeo aqui de aula bônus, porque aqui a gente não vai fazer cálculo nenhum, e sim vamos observar o vetor gradiente nas funções. Essa primeira função aqui, essa primeira superfície, a gente até fez, eu acho que na primeira ou segunda videoaula sobre gradientes, e vimos que isso aqui, né, é a superfície y igual, aliás, z igual a y, né? Então, z igual a y. Seria aquela nossa rampa, né? Então, na direção do eixo y, então o eixo x estaria nessa direção, né? Então, aqui estaria o nosso eixo x. Na direção do eixo y, na direção positiva do eixo y, estaríamos subindo, certo? E eu vou mostrar para vocês, através aqui do nosso GeoGebra, que todos os vetores vão apontar exatamente nessa direção, ou seja, na direção do eixo y, né? Na direção positiva do eixo y. Então aqui teríamos, e a gente até calculou, né, o nosso vetor unitário, ou seja, o vetor gradiente, né, ele seria o vetor unitário 0 e 1. A gente calculou isso nas aulas passadas. E vamos ver que todos os vetores estão apontando, né? Estariam apontando e são perpendiculares aqui à superfície e eles estão apontando para a direção positiva do eixo x, do eixo y, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então isso aqui é o nosso GeoGebra, tá ok? Esse vetor aqui que está em preto aqui seria o nosso vetor gradiente. E aqui estaria, por exemplo, deixa eu só baixar um pouco aqui, podemos direcionar. Então aqui estaria o nosso vetor que daria a direção, né? Então aqui estaria aquele vetor da nossa derivada direcional, tá ok? E percebam que esse vetor, ele é diferente, né? É diferente do nosso vetor gradiente. Então, o vetor gradiente, ó, independente do ponto, e aqui estariam as nossas curvas de nível, tá ok? Então, perceba que no nosso gráfico, vamos voltar aqui no nosso gráfico, se fizéssemos curvas de nível no plano XY, elas seriam retas, né, paralelas ao eixo Y, né, ao eixo X, desculpem. Então, seriam retas paralelas ao eixo X, né? Então, imagine iluminando essa superfície aqui. Todos os pontos estariam em linhas retas, né, paralelos ao eixo X. E é isso que está acontecendo aqui no nosso gráfico. Então, no nosso gráfico, temos retas paralelas, que seriam, né, aqui estaria o eixo X. Essas retas paralelas seriam as curvas de nível, tá ok? Então, perceba que em qualquer ponto nessas curvas de nível, o nosso vetor gradiente, ele é sempre 1, ou seja, ele sempre vai estar apontando no sentido positivo do eixo y. Então perceba que é porque nessa direção vamos estar subindo. Então qualquer vetor, se você construir vetores nas curvas de nível, esses vetores terão sempre a mesma direção, a direção que estaria apontando aqui. E a nossa derivada direcional, ela vai ter, então perceba que a nossa derivada direcional, perceba que o valor dela, né, é de 0,84 o seu módulo. E ela, né, essa derivada direcional, o seu módulo, vai ser maior, né, quando tiver direcionado na mesma direção do nosso vetor gradiente. Então perceba que, olha só, a nossa derivada direcional tem o mesmo valor que o nosso nosso vetor gradiente. Então perceba que se qualquer outra direção, vamos ter valores menores, né? Qualquer outra direção da nossa derivada direcional, teremos valores menores, ou seja, se você pegar o valor da derivada direcional oposto ao gradiente, perceba que estaremos com uma derivada direcional negativa, tá ok, pessoal? Então, achei muito interessante trazer a explicação desse assunto por esse programa, tá ok? Para entendermos um pouco mais a ideia de gradiente. O nosso segunda superfície aqui, né? Essa segunda superfície, perceba que aqui estaria o nosso eixo X, tá ok? Então aqui o nosso eixo X e aqui estaria o nosso eixo Y. Então aqui é uma superfície parecida com uma cela, né? Então, perceba que se quiséssemos fazer curvas de nível, né? Então se iluminássemos aqui em cima, os pontos, né, que estão na parte positiva do gráfico, né, no eixo
no caso nas nossas cotas positivas, iriam formar, né? Então iríamos formar aqui hipérboles na direção do eixo Y, né? E aqui bem na direção do eixo X, né? Ou seja, cruzando o eixo X aqui, teríamos retas. E é isso que a gente vai ver já no nosso GeoGebra. Então, as curvas de nível, vocês vão ver que pelas curvas de nível, e já analisando a superfície aqui, vocês vão ver que na direção do eixo Y, perceba que na direção do eixo Y, se tivéssemos aqui, por exemplo, andando aqui em cima, né? Então, vou colocar uma cor mais forte. Então, se estivéssemos andando aqui em cima, se você viesse nessa direção, na direção positiva do eixo Y, você estaria subindo. Se você também estivesse andando na direção negativa aqui do eixo Y, você também estaria subindo. Você vai ver que o vetor gradiente aqui, pessoal, ele vai ser sempre positivo, ou seja, com relação às curvas de nível, né, ou com relação à superfície, os vetores estariam apontando sempre nessa direção. Então, imagine dentro dessa superfície, né? Então, dentro dessa superfície, teríamos vetores apontando para essa direção. Ok? Porque para essa direção estaríamos subindo, ou seja, a taxa de variação seria positiva. Já com relação à direção do eixo Y, vamos analisar que nesse ponto aqui, né? Então, como a gente está abaixo do gráfico, né? Abaixo da cota, as cotas são negativas, então não teremos curvas de nível aqui no nosso plano XY. Tá ok? E é isso que a gente vai ver agora. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico. Tá meio com muitas informações aqui, mas vocês vão entender. Então aqui estaria a lei da função, certo? Então, como eu falei, na direção do eixo Y teríamos as elipses, né? Apontando na direção positiva do eixo Y. Aqui seriam as nossas curvas de nível. E aqui teríamos duas retas, né? Onde essas retas estariam entre o plano XY. Perceba que quando estamos mais perto, né, estamos aqui mais perto do plano XY, mais estaríamos apontando para o sentido positivo do eixo Y, porque é exatamente nesse sentido aqui que estaríamos, ou seja, estaríamos subindo. Então perceba que o vetor sempre vai estar apontando para a direção, né, do eixo Y, porque é nessa direção que estamos subindo. Aqui estaria o nosso vetor gradiente, tá ok? A nossa derivada direcional, então perceba que a nossa derivada direcional aqui é 2,28. Mas se apontarmos ela para a direção do vetor gradiente, olha só, ela vai aumentar. Teríamos aqui 2,53, certo? E qualquer outra direção, o seu valor seria menor. No sentido, ou contrário aqui, né? O sentido que tivesse no sentido contrário ao nosso vetor gradiente, então perceba que essa derivada ela vai ser negativa, né? Em qualquer outra direção aqui também, porque estaríamos descendo no nosso gráfico, e basta você olhar de novo a nossa superfície. Tá ok, pessoal? Então, achei bem interessante trazer essa explicação, e se não vamos mostrar aqui no nosso programa, mas perceba que nessa superfície, então todos os vetores estariam por dentro, por baixo do gráfico, mas apontando na direção, aqui no caso, para a direção negativa do eixo Y, né? Então aqui estaria o nosso eixo Y e o nosso eixo X. E aqui estaria apontando na direção negativa do eixo X, ou seja, se fizermos curvas de nível aqui, então vamos colocar apenas o plano XY, né? Algumas curvas de nível, então vamos colocar aqui apenas algumas. Perceba que os nossos vetores estariam apontando para a parte interna, ou seja, em direção à origem do nosso plano XY, né? Porque é nessa direção onde a taxa de variação seria maior, tá ok? Então perceba que os nossos vetores estariam para dentro, mirando para a origem do nosso sistema, tá ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês nas próximas aulas. Valeu!